E aí galera, história, bom demais. Vem comigo que você não se perde. Eu já te disse, vem comigo que você não se perde. Galera, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês um tema de grande relevância, que é a Reforma Protestante. Mas não esqueça de se inscrever também no nosso canal, História Bom Demais, e ativar o sininho também para que todas as vezes que nós fizermos uma publicação, para que você seja notificado, ok? Bem, a grande pergunta é, onde ocorre esse grande movimento religioso, Gilberto? A Reforma Protestante, ela ocorre na Alemanha. É isso mesmo. Só que a Alemanha, nesse período, ela era conhecida como Sacro Império Germânico. Ok? Bem, nós conhecemos a Reforma Protestante e conhecemos o personagem principal também, que é Martinho Lutero. Só que é interessante você lembrar de um detalhe. Antes mesmo de Lutero sair dos bastidores e subir a esse palco principal da história, nós tivemos outros personagens que contestaram também a forma como a Igreja Católica via o mundo, como ela direcionava os seus fiéis, como ela tratava as pessoas. E essas pessoas, geralmente nós o classificamos como os pré-reformadores, ok? Entre esses pré-reformadores, nós destacamos dois. E quais são esses dois? O primeiro é o inglês conhecido como John Wycliffe. John Wycliffe, ele vai contestar, ele vai criticar enfaticamente a corrupção, o luxo que existia dentro da igreja. Ele vai ser agora acusado de heresia. E o outro personagem também que nós observamos, conhecido como pré-reformador, é John Hus. John Hus, que é tcheco, ele critica enfaticamente a igreja, mostra que a igreja tinha um discurso, mas a prática dela era totalmente diferente do que era pregado. E não por acaso, John Hus é perseguido também. Ele é excomungado e ele é condenado a queimado vivo. Pronto. Saindo desses personagens agora, nós chegamos até Lutero. Mas é interessante você lembrar que existe uma base para que houvesse tantas insatisfações por parte da população em relação à Igreja Católica. E quando eu falo base, é interessante você lembrar de um detalhe. O período anterior a esse movimento da Reforma Protestante, nós tivemos um grande acontecimento também na Europa, conhecido como o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural vai ser uma ruptura também dos homens com a Igreja. Porque o período anterior ao Renascimento Cultural, que era a Idade Média, o que estava no centro das atenções, absolutamente de tudo, era Deus. Não por acaso, esse período da Idade Média, nós classificamos um período agora como um período teocêntrico. Ou seja, Deus como centro de todas as coisas. E após o Renascimento, em que nós temos uma ascensão principalmente das ciências, nós teremos o homem como centro das atenções, o homem como centro de tudo. Não por acaso, esse período é conhecido como antropocentrismo, ok? É interessante você lembrar sobre isso porque o renascimento cultural, ele vai contribuir para mudar de uma certa forma a mentalidade da população, fazer com que a população se torne um pouquinho mais crítica, ok? Bem, nós temos esse renascimento e isso é um alicerce, como eu falei anteriormente. E nós teremos agora uma grande contribuição que será a imprensa. A ascensão da imprensa contribui para que muitos pensamentos, para que muitos escritos fossem difundidos por toda a Europa. Pronto, nós temos esse cenário e nós temos agora algumas motivações. Entre essas motivações é interessante você lembrar o quê? O absolutismo. O absolutismo, ele era contra a igreja, de uma certa forma. Porque o absolutismo, ele praticamente pregava tudo contrário ao que a igreja pregava. Ok? Pronto. Nós temos os nobres, os reis, os príncipes, que contestam também a igreja, porque a igreja, de uma certa forma, eles viam como uma limitadora dessa centralização do poder real. Nós temos uma outra insatisfação, além da burguesia, que são os nobres, ou melhor, os burgueses. Quando eu falo de burgueses, lembre de comerciantes, lembre de mercadores. Esses mercadores estavam insatisfeitos com a igreja porque a igreja estava criticando severamente o quê? A cobrança de juros. Ela defendia o preço justo. Ela era contra o quê? A usura. E os comerciantes não estavam gostando desse ensinamento, dessas ideias da igreja. E por isso, esses burgueses também
estão extremamente insatisfeitos, ok? Lembre de um detalhe, a igreja nesse período é detentora de boa parte das terras agricultáveis ou das terras férteis da Europa. E muitas pessoas, olha, estavam de olho nessas terras, ok? Bem, galera, é o seguinte, nós temos um outro detalhe também que vai ser extremamente interessante, que vai ser o quê? Os abusos dos membros da igreja, principalmente pela prática da simonia, ok? Bem, é nesse cenário social, político e econômico também que Lutero, como falei para vocês, sai desse bastidor e vem agora para o palco principal, ok? Bem, Lutero, que era teólogo, anteriormente tinha estudado para direito, ok? Ele era um exímio admirador das obras e dos escritos de Santo Agostinho. Santo Agostinho defendia a ideia de que a salvação era pela fé. E Lutero se envolve tanto com essas ideias de Santo Agostinho que ele começa também a questionar a igreja. Ele questiona principalmente porque a igreja tinha uma prática corriqueira, que era essa simonia. Era a venda praticamente de coisas sagradas. Entre essas coisas, as indulgências. Lutero critica a venda de indulgências, que é nada mais, nada menos do que um simples papel que estava te absolvendo dos teus pecados. E agora, quando o Papa Leão X, quando ele faz a indulgência plena agora e pede para que os fiéis comecem a comprar, isso vai ser agora, como é que diz, o estopim. O Papa Leão estava interessado em construir a nova Basílica de São Pedro e precisava de verbas. E agora ele institui os seus emissários agora para sair por diversos lugares da Europa para estar vendendo essas indulgências plenas. Agora pense com o meu pensamento. Gostou? Pense com o meu pensamento. Vem comigo que você não se perde. Se um simples papel ele está me garantindo a absolvição de todos os meus pecados, logo, todo o sacrifício que Jesus fez por mim, segundo a tradição bíblica, não tem validade nenhuma. Percebam? E é isso que vai causar essa insatisfação de Lutero. Ok? Pronto, nós temos também as relíquias sagradas, que eram simplesmente alguns objetos, paus, ossos, qualquer objeto, e as pessoas agora tentando abusar da fé das pessoas e tentando absorver o máximo de dinheiro possível. Provavelmente você está observando uma grande semelhança com o mundo moderno, agora ou melhor, o mundo contemporâneo, certo? Essa venda de artigos religiosos. Mas deixa isso aí para uma outra oportunidade, ok? Então Lutero começa a criticar isso. Insatisfeito com toda essa situação, no dia 31 de outubro do ano de lembre desse detalhe, 517, ele vai apregoar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. São nada mais, nada menos do que ideias, são críticas à igreja católica, ok? Então, é esse movimento de apregoar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, é essa data que geralmente nós identificamos ou classificamos como a data da Reforma Protestante, ok? Pronto. As ideias de Lutero, ele estava sustentado em um tripé. E qual é esse tripé? Primeira coisa, Lutero defendia a ideia da justificação pela fé. Primeira coisa, né? Ou seja, a salvação, ela não precisa ser comprada, basta você ter fé. Lutero defendia também a ideia do que? Do sacerdócio universal. Você tem direito, não precisa de intermediadores para conversar com Deus, já que você tem um sacerdócio universal. E por fim, Lutero também ele vai estar criticando o que? A infalibilidade do Papa. As pessoas acreditavam que o Papa era infalível. Ele vai dizer o que? Não. A única fonte infalível é a Bíblia. Ok? Pronto. Esse é o tripé da doutrina luterana, que vai também criticar os sacramentos da igreja. Lembre-se que são 7 os sacramentos da igreja. Entre esses sacramentos nós poderíamos citar o que? A penitência, a ordem, o matrimônio, a confissão, primeira comunhão ou a Eucaristia. Esses são alguns dos sacramentos da igreja. E Lutero vai dizer o seguinte: não. Não tem necessidade de você seguir todos esses sacramentos. Basta apenas 2. E quais são esses 2? Batismo e a Eucaristia. São esses 2 únicos sacramentos que Lutero defende. Os outros são apenas invenções humanas, na visão luterana. Ok?
Pronto. Lutero vai ser perseguido, claro, e ele agora vai ter que dar conta de desaparecer, de fugir desta perseguição, ok? E como eu falei anteriormente, Lutero vai ter um apoio agora, principalmente dos príncipes alemães, dos nobres. Lembre que os nobres estavam insatisfeitos. Os nobres queriam ter o fortalecimento do poder real. Os nobres estão de olho no que? Nas terras da igreja. Então, se ele encontra uma pessoa que está criticando todo esse sistema, claro que eles vão agora abraçar e vão dar apoio. É por isso que Lutero agora vai ter todo esse apoio, né, dessa elite nesse período da Europa. Bem, as ideias de Lutero vão se expandindo graças principalmente à imprensa, como eu falei para vocês. Vai influenciar diversos outros personagens históricos. Entre esses personagens nós podemos citar quem? Calvino. As ideias de Calvino são semelhantes às ideias de quem? De Lutero. Só que vai diferenciar em um momento. E qual é esse momento que as ideias vão se divergir agora? É que Calvino defende a ideia da predestinação. Ou seja, que todas as pessoas já nascem com seu destino traçado ali mesmo. Alguns para a perdição, outros para a salvação. Não adianta você fazer absolutamente nada, porque você já é predestinado. Ok? Pronto. Já para Lutero não. É uma questão de fé. Basta você ter fé. Então esses são os principais pontos de divergência de Calvino para Lutero. E Calvino vai dar provas de quais são as pessoas que são agora o que? Predestinadas para a salvação. São aquelas pessoas que frequentam muito a igreja, são aquelas pessoas extremamente religiosas, que não jogam, que não bebem. E ele vai defender a ideia de que a prosperidade é uma bênção de Deus mesmo. Então, ele vai incentivar a acumulação de riquezas. Então, quanto mais rico você é, mais, né, predestinado, se é que existe esse termo mesmo, né, mais predestinado, escolhido, uma confirmação de Deus na sua vida. Percebe? Pronto. Saindo de Calvino agora, e para encerrar, nós temos quem? Na Inglaterra. A Inglaterra, que vai ter agora como o chefe, vai ter como líder desse movimento, dessa ruptura com a igreja, o próprio rei, Henrique VIII. É o seguinte, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, que era uma filha dos reis espanhóis, e ele queria ter um herdeiro. Perdão, ele queria ter um herdeiro, queria ter um filho. Só que ela não estava dando esse filho. Poxa, eu preciso de alguém. Se ela não está correspondendo de me dar um filho, eu preciso de alguém. E é nesse momento que Henrique VIII agora vai tentar, de todas as formas, anular o seu casamento. Ele vai tentar receber o apoio da igreja, para que a igreja dê o apoio nesse sentido de separação. Como a igreja não concorda com a separação, Henrique VIII agora rompe com a igreja, ok? Se separa de Catarina de Aragão e vai se casar com uma dama da corte conhecida como Ana Bolena. Bem, a partir desse momento que ele faz essa ruptura, ele precisa do apoio também desse parlamento. E o parlamento, claro, são nobres. Lembre que as pessoas estão de olho nas terras da igreja. A partir do momento que há essa ruptura, Henrique VIII vai confiscar as terras da igreja e vai distribuir entre os nobres. Que agora, esse parlamento inglês agora assina o ato de supremacia, que é nada mais nada menos que um documento em que reconhece Henrique VIII como o principal líder religioso desse país, desta nação, deste reino. Ok? É isso aí, galera. Como falei para vocês, eu queria apresentar apenas um esboço do que foi a Reforma Protestante, quais foram os seus principais líderes, as motivações e quais foram os principais impactos que ocorriam na Europa. A pergunta é, e a igreja? A igreja católica ficou simplesmente de braços cruzados? Não. É por isso que nós vamos estudar agora a Contra-Reforma. Só que a Contra-Reforma é assunto para um próximo vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais quais foram as ações que a Igreja Católica adotou para combater essa reforma protestante, não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque você se inscrevendo e ativando o sininho, automaticamente, quando nós publicarmos o próximo vídeo sobre a Contra-Reforma, você será notificado, ok? Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau.